São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus queridos, vamos dar início então a esta pregação da nossa quaresma de São Miguel. Nós estamos no capítulo 22 e veja o quanto você já cresceu, não é, em conhecimento, o quanto você já aprendeu ao longo de todos esses dias. E hoje nós trazemos um tema muito importante. Eu quero trabalhar aqui com você a virtude da temperança. Deixa eu iniciar aqui, não é, para tentar esclarecer. Sabe, você já ouviu aquela frase certamente que diz assim: beba com moderação. Não é verdade? Então, essa não foi uma invenção, tá, das grandes empresas aí, das grandes marcas de bebida, não. Nós já encontrávamos isso, sabe aonde? Na Sagrada Escritura. A Bíblia já dizia isso para nós, não é? Beba com moderação. Peraí, Maria Raquel, como assim? Explica isso aí direito. Olha, abre. Isso é verdade. Abre aqui Eclesiástico capítulo 31, versículo do 35 ao 40. Preste atenção. Sabe por quê eu estou trazendo isso para você? Porque a moderação, ela é necessária. Em todos os nossos atos, no nosso agir, nós precisamos ter moderação. Nós precisamos ter o equilíbrio, sabe? Você, minha querida, que está aí talvez já preparando o café da manhã ou já trabalhando no almoço. É ou não é verdade que até o tempero para ser colocado naquela comida, por exemplo, a quantidade de um sal que vai na comida, tem que ser uma quantidade certa, tem que ser aquele toque certo. Se você coloca de menos, se você coloca de mais, aquilo pode estragar todo o alimento. É ou não é verdade? Um tempero em excesso, não é, faz com que a comida não fique boa. Assim como a falta dele também faz com que ela não tenha sabor. Então é preciso um tempero na quantidade certa. Entende? O tema hoje nosso é essa moderação, a virtude da temperança. Inclusive, nos nossos exercícios espirituais, nós precisamos sim, na mortificação, por exemplo, eu vou explicar para você o que é isso aqui, à luz do nosso livro, nós precisamos ter moderação. Há uma canção antiga que diz assim: ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. Olha isso aqui. Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. Não é? Nós encontramos pessoas feridas por uma carência, pela carência de um amor de um pai, de uma mãe. Mas nós vamos encontrar também pessoas feridas porque foram amadas em excesso. Porque houve ali um exagero, não é? Porque houve ali quase, podemos dizer que como que uma idolatria. E isso também não é bom. Então, eu já preciso dizer, claro, que se tem algo que você não precisa ter medo, é de amar a Deus. Então, aqui no amor a Deus, sim, nós precisamos crescer todos os dias. Não há limite nesse crescimento na fé e no amor a Deus. Aqui você fique tranquilo e à vontade para crescer cada dia mais. Não tenha medo de estar cada dia mais próximo do Senhor. Aqui, cada dia mais. Mas é exatamente esse amor a Deus que cresce a cada dia que vai te fazer enxergar que é preciso beber com moderação. Eu vou explicar isso aqui para você. Que é preciso uma justa medida para os nossos atos. Eu pedi para você abrir na sua Bíblia, Eclesiástico capítulo 31, versículos do 35 a 40. Veja. No princípio, o vinho foi criado para a alegria. O vinho, na Bíblia, é aquele que alegra o coração. A palavra está dizendo, no princípio, o vinho foi criado para a alegria e não para a embriaguez. Gente, não há nada novo, né? Tudo já nos foi revelado, tudo nos foi dito. A palavra de Deus nos instrui sobre todas as coisas. É incrível. Olha o que a palavra está dizendo. O vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. A outra passagem onde nós vamos encontrar, não é, que o vinho, nessa justa medida, é um verdadeiro remédio. A
para o estômago. É um verdadeiro remédio. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho bebido em demasia é a aflição da alma. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato. Abafa as forças e causa feridas. Olha o que a palavra de Deus está dizendo hoje aqui para mim e para você. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato, abafa as forças e causa feridas. Eu estou trazendo aqui o exemplo do vinho, mas isso aqui se aplica as outras diversas coisas aí que compõem o nosso dia, os nossos atos. Nós precisamos ter cuidado com os excessos, entender que precisamos dessa virtude, precisamos dessa moderação, deste autodomínio, daquilo que o catecismo vai chamar de virtude da temperança. Virtude da temperança. Vou dar um outro exemplo. Você está me acompanhando aqui através do seu aparelho celular. Você está usando uma rede social para receber essa palavra. Uma palavra que fortalece, porque é palavra de Deus. Uma palavra que cura, uma palavra que liberta. Você está usando aqui a sua rede social para que esse momento chegue até você. Mas veja quantas pessoas estão doentes, inclusive, por causa do excesso do uso das redes sociais. Por causa do excesso do uso de telas. Quantas pessoas estão doentes e a culpa não vai ser do aparelho. Ele está lá no canto dele parado. Mas você, por faltar a virtude da temperança, por faltar essa moderação, está usando em excesso. É claro que a estrutura, não é? Quantos aplicativos hoje, isso aí foi muito estudado. E ele é montado com estrutura tal para viciar você. Para que o seu cérebro fique viciado. Está fazendo você adoecer. Nós precisamos lutar com isso e lutar contra isso. Dominar, sim, ter esse autodomínio para que as coisas não acabem nos dominando. Então veja o quão necessário é a virtude da temperança. Falar numa justa medida. Falar quando se tem que falar, calar na hora certa. Tudo aquilo que é excesso, ou tudo aquilo que é falta, é ausência, então traz um desequilíbrio. Né? Existe até o título, Nossa Senhora do Equilíbrio. Porque nós estamos precisando muito de um equilíbrio. Equilíbrio nos nossos relacionamentos, equilíbrio nas nossas palavras, equilíbrio nas nossas emoções que estão desequilibradas, desordenadas. Equilíbrio. E aqui vai nos ajudar muito a virtude da temperança. Eu tenho certeza que essa pregação vai te ajudar muito na sua caminhada espiritual, na sua caminhada também junto aos seus, à sua família, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Vamos lá caminhando passo a passo nesse itinerário. E eu começo já trazendo aqui para você aquilo que Dom Lorenzo nos apresenta hoje. Ele vai nos falar o seguinte, capítulo 22. O inimigo nos anima a castigar asperamente o corpo, com disciplinas, abstinências, cilícios e outros rigores semelhantes. Veja, aqui ele está começando a falar, da prática da mortificação. É uma prática necessária para aqueles que decidem ter uma vida espiritual. Nós precisamos mortificar, falamos isso muitas vezes. Mortificar os sentidos, mortificar o paladar, mortificar a vista. Não é? Uma alma religiosa, essa alma que empreende uma caminhada espiritual, é uma alma mortificada. Ela declara morte aos seus vícios, às suas paixões desordenadas, para empreender um caminho virtuoso, um caminho de virtude. Mas Dom Lorenzo está dizendo, cuidado, porque até aqui o inimigo pode te enganar. Até aqui o inimigo pode te enganar. Como? Te levando a práticas de mortificação exageradas. E ele vai trazer então duas realidades. Primeiro, o inimigo pode levar você a isso, ou para que você fique soberbo, para que você se orgulhe por estar fazendo aquelas grandes mortificações, ou para que
te surpreenda em alguma enfermidade e você fica incapaz para as boas obras, ou também para que, cansado do muito trabalho, venha aborrecer e ter tédio aos exercícios espirituais. Por isso, cuidado. Cuidado com a falta da mortificação, mas cuidado também com o excesso de mortificação. Para não ficar entediado, para não acabar se aborrecendo diante do cansaço, diante, de uma enfermidade. Outro dia encontrava um sacerdote, já com uma longa experiência, ele dizia isso. Dizia, eu percebi que eu precisava cuidar um pouco mais da minha saúde, para que eu pudesse render mais na vinha do Senhor, para que eu pudesse anunciar mais por mais tempo. Apesar dos atos de correção serem louváveis e façam fruto naqueles em que há forças corporais e dúvidas de espírito e serem opostos ao prazer dos sentidos, devem ser praticados com grande temperança e moderação, proporcionados à particular qualidade e natureza de cada um. Veja, eu me lembro aqui quando Jesus está caminhando com seus discípulos e de repente os fariseus e mestres da lei interrogam Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Enquanto os discípulos de João Batista jejuam, por que os teus discípulos não? Jesus vai falar que não se pode jejuar enquanto o noivo ainda está com eles e aquela conversa se estenderá. Mas um fato é certo, os padres da igreja também trazem ali uma realidade e dizem assim, eles ainda não estavam preparados para essa mortificação. O Senhor estava preparando o coração dos seus aos poucos. É preciso ter paciência. O Senhor vai nos pedindo, um pouco a cada dia. E se sou fiel no pouco, me será confiado muito mais. Então aqui, às vezes, é normal até daquele que vive uma experiência primeira com o Senhor, é seduzido pelo Senhor e quer fazer tudo de uma vez. É o ímpeto do coração apaixonado. E aqui o quanto vale uma direção espiritual para dizer, cuidado. Para dizer, vamos com calma. Ou para dizer, acelera, porque está devagar demais. Não é? E como eu repito, nós estamos aqui pedindo ao Senhor essa graça de um equilíbrio, uma justa medida. Vamos caminhar e eu já entro com você no significado da temperança. Abra o seu catecismo no parágrafo 1809. Parágrafo 1809. Vamos ver o que a igreja nos ensina sobre isso. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Olha isso aqui, a temperança. Vamos lembrar até a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Eu não posso deixar de ler sem me lembrar de tempero, Um justo tempero ali na nossa vida. Um justo tempero que traga o sabor devido. Nem falta, nem sobra, nem excede. É um justo tempero. Você, minha amiga, dona de casa, entende muito bem o que nós estamos aqui, a comparação que eu estou fazendo. Então, eu vou de novo. A temperança é uma virtude que modera a atração pelos prazeres. Aquela comida é prazerosa. E foi nosso Senhor, gente. Foi nosso Senhor que deixou essa graça, Deixou que nós pudéssemos sentir o prazer quando nos alimentamos. Eu lembro que o padre Luciano, de saudosa memória, quando ele vinha aqui em casa e nós servíamos o suco preferido dele, que era o suco de manga. E quando ele então bebia aquele suco, ele pedia sem açúcar, tá? Depois a gente soube que era para mortificar. Mas ele amava. Então, veja aqui a temperança. Era o suco preferido dele, a manga, mas ele tomava sem o açúcar porque ele queria mortificar o paladar. Mas eu lembro quando o padre Luciano tomava aquele suco geladinho de manga, deu vontade agora, gente? E aí ele, quando ele tomava, ele dizia, papai do céu maravilhoso. Ele é um italiano, um senhor, ele dizia, papai do céu é maravilhoso. Ele fez a manga pensando em mim. Ele criou a manga, veja como ele é maravilhoso. Mas eu me lembro disso. E o que é que acontece, se de repente ele se esbalda ali no excesso do suco de manga porque é prazeroso, ele vai passar mal, vai adoecer.
Mas foi o Papai do Céu que deixou, de fato, esse prazer que nós sentimos quando nos alimentamos. Do contrário, poderia ser que nós morrêssemos de fome. Então, nosso Senhor deixou o prazer. Mas nem por isso nós vamos então nos esbaldar. Falávamos do vinho ainda há pouco. Vamos tomar o vinho? Vamos beber o suco de manga? Vamos nos alimentar numa justa medida, com moderação, com a virtude da temperança, porque exatamente essa virtude que vai moderar a atração pelos prazeres, vai procurar um equilíbrio no uso dos bem-criados. Quantas pessoas que já estão aí agora, exatamente, está caindo a ficha, você está dizendo, é essa virtude que eu preciso. Eu preciso dessa virtude da temperança, porque minha vida está destemperada. Né? Meus relacionamentos estão destemperados, por ausência ou por excesso. O meu dia está destemperado, estou gastando muito tempo com certas coisas de menos importância e faltando com outras. Eu preciso da virtude da temperança. Vamos aprender isso aqui, ó? Um tempero numa justa medida. Um tempero na quantidade certa. Modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bem-criados. Veja, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Olha que virtude indispensável, gente. É a temperança que vai assegurar o domínio da vontade sobre os instintos. Ou seja, que vai subjugar ali as suas paixões. Né? Ou seja, é a alma, é o espírito que manda aqui. Sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade, daquilo que é reto. Daquilo que é reto. Me lembra agora, não é? Essa guarda da castidade, por exemplo, aquilo que não te é lícito possuir, também não te é lícito olhar. Mantendo os desejos dentro dos limites da honestidade. Você é homem casado, mulher casada, não é? O teu desejo se volta para o teu esposo, para a tua esposa. Manter os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites para o bem. Tudo aquilo, então, essas paixões, esse apetite converge para o bem. Para o bem. Guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Eclesiástico 18:30, não vás atrás de tuas paixões e dos teus prazeres, abstente. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Está lá na carta a São Tito, devemos viver neste mundo com ponderação, com justiça, com piedade, ou seja, moderação, sobriedade. Está aqui. Então, veja, o Catecismo da Igreja nos adverte. É preciso que peçamos, é preciso nos esforçarmos por adquirir essa virtude da temperança. No termo grego, significa literalmente o poder sobre si mesmo. A temperança é este poder sobre si. Portanto, essa virtude é uma capacidade de autodomínio. A arte de não se deixar arrebatar por paixões rebeldes, de pôr ordem naquilo a que podemos chamar a desordem do coração humano. E veja, eu preciso voltar um pouco aqui com você. Por que tantos hoje procuram felicidade e tão poucos a encontram? Exatamente por causa dessa desordem do coração. Nós acabamos buscando a felicidade onde ela não se pode encontrar. Ou pelo menos da maneira que ela não se pode encontrar. A resposta: nós todos temos um anseio por felicidade, mas muitos não conseguem encontrá-la. Por quê? Por causa da desordem do coração. Por causa desta desordem. Na maioria das vezes, na busca desmedida pelos bens e prazeres, o que é que a gente encontra? Desgraça. Preste atenção. Numa busca desmedida, desequilibrada pelos prazeres, o que é que você encontra? O vício, a infelicidade, a desgraça. Nós vamos voltar reiteradamente aqui ao exemplo do vinho. Eclesiástico 31. O vinho é a alegria do coração. Mas quando se cai na embriaguez, o que é que ele se torna? Aflição na alma. Veja o quanto a virtude da temperança lhe é necessária e fundamental.
Aqui entra então esta necessidade, porque a verdadeira paz, ela vem desse autodomínio, desse autocontrole. Eu tenho me lembrado diversas vezes do padre Roberto Bem-vindo, sacerdote exorcista, dizendo: só pode combater espiritualmente aquele que se encontra em paz. Olha isso aqui. Só pode combater espiritualmente aquele que tem um coração em paz. Aquele cujo coração está em ordem, temperado, equilibrado. Então, por que nós encontramos hoje tantas pessoas sofrendo, como por exemplo, com ansiedade, com frustração? Claro, aqui nós podemos levantar outros fatores, inclusive de ordem biológica, mas muitas vezes encontramos esta razão aqui, porque falta moderação nos nossos desejos e expectativas. Por vezes a ansiedade, ela pode ser resultado exatamente dessa falta de moderação nos nossos desejos e expectativas. A ansiedade é a frustração. Sofre-se com ansiedade porque há um medo desregulado pelo que pode vir a acontecer. Frustra-se porque não há um autocontrole naquelas expectativas criadas. Olha isso aqui. O Senhor hoje te trouxe aqui porque deseja caminhar contigo e te trazer esta graça, essa virtude da temperança. Aquilo que vai te trazer este equilíbrio interior. Consequentemente, essa paz interior. Vamos avançando aqui. Hoje nós temos bastante conteúdo para partilhar com vocês. Então, é a virtude da medida certa. Você vai escrever aí no seu diário. É a virtude da medida certa, a temperança. Como o próprio nome sugere, ela tempera em todas as situações, comporta-se com sabedoria, porque as pessoas que agem sempre movidas pelo ímpeto, pelo impulso, pela exuberância, acabam por ser inconfiáveis. Não agir de maneira desordenada, não agir de maneira impetuosa, não, mas colocar em prática a virtude da temperança, o equilíbrio. As pessoas sem temperança, elas são inconfiáveis. Num mundo onde tanta gente se gaba de dizer o que pensa, a pessoa temperante, ela prefere, ao contrário, pensar no que diz. Veja que interessante isso aqui. No mundo onde todo mundo quer dizer o que pensa, a pessoa temperante, ela pensa no que vai dizer. Não, anota isso aqui é digno de nota. No mundo onde todo mundo hoje reivindica o seu direito de dizer tudo o que pensa, eu quero dizer tudo o que eu penso mesmo, a pessoa temperante não é assim. Ela, pelo contrário, ela vai pensar no que ela vai dizer, para poder falar com sabedoria. Olha isso aqui. São João Paulo II, falando sobre a virtude da temperança, meus queridos, veja o que ele vai dizer. Eu julgo que esta virtude exige de cada um de nós uma especial humildade quanto aos dons que Deus colocou na nossa natureza humana. Eu diria a humildade do corpo e a humildade do coração. A humildade é a condição necessária para a harmonia interior do homem, para a beleza interior do homem. Cada um reflita bem neste ponto, em especial os jovens, na idade em que tanto se tem a peito ser belo ou bela para agradar aos outros. Recordemo-nos que o homem deve ser belo, sobretudo interiormente. Sem esta beleza, todos os esforços que tenho em vista, só o corpo, não farão, nem dele, nem dela, uma pessoa verdadeiramente bela. Veja isso aqui. Veja isso aqui. As nossas buscas, elas precisam ser iluminadas por essa virtude. Hoje existe essa busca exacerbada, não só pelo prazer, mas também por esta beleza, não é? Por este corpo escultural, por este rosto. As pessoas vão ficando, na verdade, deformadas. Se você me perguntar, não é, irmã Maria Raquel, um exemplo de beleza, de mulher bela, eu me lembro imediatamente de Santa Madre Teresa de Calcutá. Que rosto belo, Madre Teresa de Calcutá. Que rosto belíssimo. Por quê? Porque é a expressão de um coração cheio de Deus. Olha o olhar desta mulher. Aquele olhar que
Sabe, um olhar cristalino que brilha. Você percebe o coração da pessoa no seu olhar, porque é a janela da alma. Quantas pessoas que até estão aí, né, com a boca, tem uma cirurgia, um negócio aí hoje que a boca dá a inflada, e tá na moda, né? E aí é tanta coisa, e mexe de um lado, e mexe do outro, e faz, e faz. Tudo bem, cada um, né? A gente é cada qual com cada qual aí. Mas é preciso priorizar isso aqui, ó. Quando olhar para uma pessoa, olha nos olhos dela. Olha nos olhos dela. Quantas pessoas que até estão aí com o rosto da moda. Não vou dizer que é bonito, mas estão com o rosto da moda. Estão com o cabelo da moda. Não é? Estão com os cílios da moda. Mas o olhar está opaco. O olhar não traz brilho. É o que São João Paulo II está dizendo. A temperança, o equilíbrio, a ordem. É preciso uma profunda humildade do corpo e do coração. E isso é condição necessária para a harmonia interior do homem, para a beleza interior do homem. Como você tem cultivado o jardim do teu coração? Como você tem cultivado o jardim da tua alma? Não é para andar aí desgrenhado, descabelado, desarrumado, mal cheiroso, não. Nosso Senhor não quer isso, não. É para ter, sim, para ter o devido cuidado. Veja, na justa medida. Andar direitinho, andar, não é? Imagina. Tá aqui com, né, o hábito sujo. Tá, não, isso é uma desordem. Isso aí não é o reino de Deus. Mas nós não podemos estar preocupados com essa aparência exterior tão somente e relegarmos o nosso interior às traças. Tá com hábito bonitinho, tá com hábito limpinho, tá cheirosinho. Mas espera aí, e como está a alma? Confessou esses dias, né? Confessou esta semana? Confessou, está em pecado mortal? Entende? Então, lançar este olhar. Ordem, harmonia. Moderar não é anular. O cristianismo não é inimigo do corpo, nem do prazer. Nós reconhecemos que foi Deus que deixou o prazer ali. Nós já falávamos sobre isso no ato de comer, de se alimentar, na relação conjugal, a união do esposo e da esposa, ali no leito nupcial, e daquele ato brota, não é, fecundo, brota uma vida, une esposa a esposa. Deus deixou prazer nestas coisas. Ele assim o quis. Então, o cristianismo não é inimigo do corpo, não é inimigo do prazer. Basta pensar que Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo. Justamente porque o corpo é criado por Deus, é necessário mantê-lo equilibrado dentro do seu bem razoável, a fim de que nem abusos, nem deturpações, nem loucuras o estraguem. Essa é a função da virtude da temperança. Eu preciso cuidar da minha saúde? Preciso. Mas se eu tiver também aqui uma preocupação exagerada, exacerbada, isso também é nocivo. Entende? Então eu preciso da justa medida, eu preciso dessa virtude da temperança. A temperança não supõe limitação, mas grandeza, diz Francisco Fausto no seu livro A Conquista das Virtudes. Há muito maior privação na intemperança, porque o coração abdica de si mesmo para ir atrás do primeiro que lhe faça soar aos ouvidos o pobre ruído de um chocalho de lata. Olha o que ele está dizendo, Francisco Fausto. A temperança não é limitação. Você ser temperado, moderado no ato, como eu falei, de beber, de comer, na sua vivência, na sua relação conjugal, enfim, nos mais diversos atos do seu dia, no seu falar, no seu proceder. A temperança não supõe limite, mas grandeza. Mas grandeza. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre a temperança. Provérbios 25, 28. Como uma cidade desmantelada, sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si. O homem que não tem essa virtude da temperança, o autodomínio, é como uma cidade sem muralha, ou seja, uma cidade desprotegida. Ainda, nós podemos aqui, veja, uma outra passagem, Tito 2, 11 e 13. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com sobriedade. Com sobriedade.
Segunda carta de São Pedro 1, 5, 7. Por esses motivos, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude à ciência à temperança. A temperança, a paciência à piedade, a piedade, o amor fraterno à caridade, como que uma cadeia, um que vai ligando ao outro. É preciso revestir-se, é preciso exercitar-se nesta virtude extremamente necessária. Eu repito aqui para você o que o padre Francisco Faus então vai dizer: há muito maior privação na intemperança, porque o coração abdica de si para ir atrás do primeiro chocalho de lata por aí. A grandeza da alma. O homem temperado, né? Temperante, é um homem que possui grandeza de alma. O homem intemperado, este sim, esse homem intemperante, este sim, é o que sofre maior privação, porque o coração abdica de si mesmo para ir atrás do primeiro chocalho de lata que se faz ouvir. Ele troca os bens grandiosos pelas ninharias, pelas migalhas, pela lavagem de porco. Foi isso que aquele filho pródigo fez. Ele trocou a companhia do pai, o amor do pai, o estar na casa do pai, porque sem temperança foi atrás dos chocalhos de lata que batiam por aí. E onde ele terminou? Numa pocilga, comendo o quê? Lavagem de porco. Quando caiu em si. Na casa do meu pai, nem os empregados são tratados assim. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Havia uma desordem na busca pelo prazer. Estava desregulado, estava desordenado. São Tomás de Aquino fala ainda do pecado da insensibilidade, que se dá quando se rejeita o prazer a ponto de abandonar as coisas que são necessárias à conservação da natureza. Aqui, São Tomás de Aquino já vai trazer, já sai daquilo que é excesso para aquilo que é falta, daquilo que é ausência. Veja, nem pecar pelo excesso, nem pecar pelo menos, pela falta. Existe uma justa medida em cada coisa, há um equilíbrio, há uma ordem. Há uma ordem. Achaste mel? Provérbios 25, 16. Come o que for suficiente. Se comeres demais, tu o vomitarás. Então, eu já falava com você aqui, né? Na Sagrada Escritura nós encontramos essa virtude ali presente ou ausente. Como eu falava, o filho pródigo. Posso trazer também aqui o jovem rico. Mateus 19, 16, 22. Veja, Jesus encontra um jovem que busca a vida eterna. Está lá, Mateus 19. Mas que quando confrontado com a necessidade de renunciar aos seus bens materiais, demonstra falta de temperança. Ele não consegue desapegar-se de suas riquezas, preferindo os bens terrenos à virtude da moderação. Preferindo os bens terrenos a bens muito superiores. Esse jovem não tem a virtude da temperança, não possui a virtude da moderação. Ele está trocando algo de um valor que não se pode medir com algo puramente terreno, com algo que a traça e a ferrugem destrói, o ladrão pode roubar. Quantas pessoas você conhece que estão fazendo isso? Não é? Por causa de uma busca desesperada pelo prazer, por este prazer efêmero, terreno. Vamos avançando aqui. Então, meus queridos, quais os frutos da prática da virtude da temperança? Praticar a virtude da temperança. Quando você encontra então essa justa medida, este equilíbrio, você vai colher muitos frutos na sua vida. Primeiro, o controle sobre o que comemos, o que assistimos e quanto ao nosso trabalho, as nossas horas de lazer. Um controle sobre todas essas coisas. É aquele domínio. Ontem nós falávamos isso, né? Mais vale o homem, mais vale o domínio do coração do que o heroísmo, do que conquistar uma cidade.
o controle sobre o que você come. Quantas pessoas vão vencer aí a gula ao desenvolver esta virtude da temperança? Torna-nos mais felizes com o que possuímos, mais motivados para conseguir o que almejamos, mais compreensivos diante de nossos fracassos. Eu vou voltar aqui, vou voltar aqui porque se existe algo que nós estamos sentindo, que certamente você sente a falta, é esse controle, sabe? Parece que o dia inteiro as coisas estão desordenadas, descontroladas. Praticar a virtude da temperança vai te dar controle sobre o que você come, sobre o que você assiste, sobre as horas dispensadas ao seu trabalho, as horas de lazer, porque existe um tempo para cada coisa. Veja o quanto estamos necessitados desta temperança, desta ordem. Torna-nos mais felizes com aquilo que possuímos, mais motivados para conseguir o que almejamos, mais compreensivos diante dos nossos fracassos. Faz de você melhor amigo, melhor esposo, esposa, filho, filha, companheiro, pois quando o seu coração está no céu, você não se deixa mover por interesse humano. Você é fiel àquilo que acredita e respeita os processos dos outros. A temperança faz de você melhor amigo, melhor esposo, esposa, melhor filho, filha. Percebe esta harmonia com aquilo que é, com os bens criados? E como saber se os meus atos são dotados da virtude da temperança? Como é que eu posso saber se os meus atos são dotados desta virtude? É preciso fazer um exame de consciência sobre a temperança. Será que você está vivendo esta virtude? Tem pessoas que, você sabe, não é? O exame de consciência, ele deve ser feito todos os dias. Um bom cristão católico, ele jamais vai deitar sem fazer o seu exame de consciência. Aqui no mosteiro, nós somos chamados a fazer o exame de consciência pelo menos 2 vezes por dia. Logo após para rezar a hora média, ali nós já nos colocamos e fazemos aquele exame de consciência. E também, antes de completas, fazer o exame de consciência. Como foi o meu dia? Quais os pensamentos que eu alimentei ao longo deste dia? Os meus atos, o meu falar. Talvez você nunca tenha parado para fazer este exame sobre a temperança. Então, no meio de uma sociedade tão consumista, hedonista, né? Falávamos sobre isso ontem, essa busca desesperada pelo prazer e evitando o sofrimento a todo custo, dominada pelo culto ao prazer, será que eu sei viver a moderação e o desprendimento próprios do espírito cristão? A moderação e o desprendimento? Será que eu uso na justa medida, me relaciono com as pessoas também numa justa medida? Será que o meu coração está desprendido, desapegado dos bens deste mundo? Percebe? Examina a tua consciência por um instante. Eu sei viver a moderação e o desprendimento próprios do espírito cristão? Eu pratico esforçadamente a virtude da temperança sem me deixar dominar pelo desejo desordenado de prazer, de diversão, de compensações? A maioria das coisas, gente, não é que seria proibido, não é? Fazer como, por exemplo, eu iniciei, não é? Até para que você pudesse entender melhor essa frase, não é? Que está aí nas propagandas, né? Se for beber com moderação. E trouxe a Sagrada Escritura aqui. Mas o que é que nós vemos hoje? Quantas pessoas não vão poder, não podem colocar a primeira gota, porque possui ali um vício terrível. Mas não é que o beber em si fosse por si só, desde que com moderação a palavra está dizendo mal, mas a falta de moderação, o desencadear ali de um vício.
É isso que ele está colocando aqui. Será que eu me deixo dominar pelo desejo desordenado? Seja de prazer, de diversão, de compensações. Eu fico buscando compensações. Eu até tirei uma coisa aqui, mas eu começo a compensar em outra. Esforço-me por fazer habitualmente as mortificações, pequenos sacrifícios que mais falta me fazem para vencer a tendência para a falta de temperança, para o abuso na comida e na bebida, por exemplo. As mortificações, estava aqui o padre Luciano, que bonito. O suco de manga é o seu suco preferido, mas ele dizia, então não ponho açúcar, porque eu quero mortificar. Há sempre uma oportunidade de mortificar ali em alguma coisa que você vai fazer. Eu estou preso a caprichos pouco sensatos em matéria de gula. Eu sou dependente desses prazeres. Outro dia o Roberto partilhava que o que mais chamava a atenção nele no Padre Rufus, sacerdote exorcista já falecido, era que o Padre Rufus, ele não se servia. Mas ele se alimentava daquilo que lhe serviam. Ao comer, se possível, ele mesmo ele não ia se servir daquilo que mais o agradava. Mas outra pessoa, né, fazia o prato e trazia, ele se alimentava daquilo que lhe servissem. A mortificação do paladar. É morrer de fome? Não. Nosso Senhor não quer ninguém morrendo de fome. Inclusive o jejum. Jejum não é para morrer de fome. Se está fazendo jejum para morrer de fome, isso aí não vem de Deus. Isso aí não vem de Deus. Esse não é o espírito do jejum. O espírito do jejum é exatamente numa justa medida dizer para o seu corpo que não é só de pão que vive o homem, mas sobretudo da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. O meu primeiro alimento é a palavra, é fazer a vontade do Pai. E o jejum então vem exatamente para trazer esta ordem, este equilíbrio nos meus apetites. Trazer uma ordem, um equilíbrio nos meus apetites, claro, e toda a força espiritual que o jejum traz. Jesus vai dizer a espíritos maus que só são expulsos pela força da oração e do jejum, não tem outro jeito. Jesus jejuou e nos ensinou a jejuar. Não é para morrer de fome, mas exatamente para regular, para ordenar, para aprender a se relacionar também com a comida, com os prazeres numa justa medida. Estou preso a caprichos pouco sensatos em matéria de gula, de alimentação. Sou dependente desses prazeres. Eu sei dizer não aos caprichos, vencendo as falsas razões que me levam a justificar comportamentos que já são maus hábitos, verdadeiros vícios que prejudicam física e moralmente. Eu sei dizer não a esses caprichos. Eu consigo reconhecer aquilo que é um capricho. Só é entre você e Deus. E muitas vezes você vai poder justificar isso de várias maneiras, não é? Ah, mas se eu não fizer isso, eu não consigo isso, sem isso eu não consigo. E a gente vai criando necessidades que só existem aqui. Que na verdade foram criações suas. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos liberte disso. Se não for assim, eu não consigo. Se não for assim, eu não posso. Se não for assim, eu não faço. No inferno, como é que vai ser? No purgatório. Vai ter capricho. Não vai ter essas exigências. Nós precisamos nos despir desse homem velho, dessa mulher velha, agora. E o que Dom Lourenço está dizendo ao longo dessa quaresma de São Miguel, dizendo assim, em frente, tope, deseja aquilo que lhe é mais difícil. É aquela pessoa que me é mais difícil, então vai ser com ela. Vai ser com ela que eu vou dividir essa meia hora que eu tenho. É aquela comida, é aquele lugar, é aquela situação. Então é aquilo, é aquele que eu vou abraçar. Nós somos experts, não é? Em criar, em alimentar esses caprichos, em racionalizar e em justificar. E ainda passar por virtuoso. Eu sei dizer não aos caprichos, vencendo as falsas razões que me levam a justificar comportamentos que já são maus hábitos, verdadeiros vícios que prejudicam física e moralmente. Por exemplo, aqui o uso de tela. Ontem eu escutava uma pessoa falando
Dizendo, até mesmo você que usa, não, mas é para o meu trabalho. Eu preciso dessas informações para o meu trabalho. Cuidado. Cuidado com o excesso, porque senão aquilo que seria para favorecer o seu trabalho vai estar te tirando do seu trabalho e prejudicando o seu ganho e o seu trabalho. Ah, mas eu preciso disso aqui, né? Eu preciso, de repente, para me comunicar com a minha família. Cuidado, porque aquilo que é para você se comunicar com a sua família, de repente está te tirando da convivência com a tua família. Entende? A justa medida. A temperança. Eu tenho uma lista bem definida de detalhes de mortificação que eu preciso praticar para vencer a intemperança, como, por exemplo, comer um pouco mais daquilo que eu menos gosto, ou comer um pouco menos daquilo que mais me agrada. Vamos lá, hoje, no almoço, todo mundo colocando salada no prato. Legumes no prato. Para o diácono Emanuel não vai valer, porque ele ama salada e legumes. Por isso que aqui é cada um. Aqui não dá para a gente, não tem como estabelecer uma regra geral, é cada um. Mas veja o que ele está dizendo, é um exemplo. Coma um pouco mais daquilo que você não gosta. Coma um pouco menos daquilo que você mais gosta. Quando a gente chega no mosteiro, tem uma regrinha ali básica, e como isso faz bem. E eu já entrei em muitas casas de família que é assim. A criança, o filho, ele deve se alimentar de tudo que foi colocado na mesa. Pode ser um pouquinho assim, uma colherzinha assim, mas ele tem que se alimentar do que foi servido. É beterraba. Não gosto de beterraba. Vai comer. O paladar se adapta, não tem problema nenhum. Salvo um caso de uma alergia, uma coisa, mas no normal, vai comer. Aprenda a saborear a beterraba. Aprenda a saborear o chuchu. Aprenda a saborear. Entende? Mas a nossa vida espiritual, ela vai sendo minada pela falta de cuidado nessas pequenas coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é mestra nisso aqui. Em não desperdiçar essas pequenas ocasiões, em não desperdiçar essas pequenas coisas. Eu vou me servir, tem 3 opções de suco. Tem um suco de morango, por exemplo, que é delicioso, mas tem um suco ali de abacaxi que eu já não aprecio muito. Hoje eu vou me servir do abacaxi. Então, se você não tem condições, como Santa Teresinha, de empreender grandes mortificações, vamos abraçando aquela que o dia nos traz. Porque a melhor mortificação, hoje o capítulo vai falar de mortificação. Sabe qual é a melhor mortificação? É aquela que Deus escolhe para a gente. O melhor sacrifício é aquele que Deus escolhe para a gente, não é? É aquele que Deus escolhe. Eu já meditei na verdade que encerram estas palavras do livro Caminho. No dia em que te levantares da mesa, sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Olha o que essa meditação está dizendo aqui para nós. No dia em que te levantares da mesa, sem teres feito uma pequena mortificação, comeste, não como um cristão, mas como um pagão. Deixo-me arrastar por colegas ou amigos ao abuso da bebida, sequências imoderadas, ou ao que é pior, a sugestão de experimentar, por exemplo, qualquer tipo de droga. Eu tenho me deixado arrastar por aquilo que eu sei que não me é devido. Isso tudo hoje nós podemos trazer na nossa meditação, suplicando ao Senhor ainda essa virtude da temperança. Adentrando neste tema da mortificação, eu quero tratar com você aqui um pouco mais sobre este assunto. Veja, o verdadeiro significado da mortificação. Porque tudo isso que eu falei da virtude da temperança, aplicado aí à sua vida, é Dom Lorenzo, no livro hoje, está aplicando sobre a mortificação. Mas o que é a mortificação? A mortificação ativa em suas diversas manifestações, como por exemplo jejum, abstinências, sacrifícios feitos de forma ativa, é sim uma necessidade. Então, primeira coisa, o cristão precisa mortificar-se. Não só para repararmos os muitos pecados com que ofendemos a Deus, mas ainda para a nossa própria purificação e santificação.
Filho, não tem santificação, purificação, reparação sem mortificação. São Paulo vai dizer, eu morro todos os dias. Eu morro para mim, eu morro para a minha vontade, eu morro todos os dias. Então não existe cristão santificado, purificado, sem mortificação. Não existe. Não existe crescimento espiritual, não há vida interior sem mortificação. Não existe. Precisamos nos mortificar no corpo e no espírito, a fim de pormos em ordem nossos afetos e dirigirmos nossa vida ao seu único e último fim, que é a glória de Deus. Compreendido isto aqui? Vamos avançar. Qual deve ser o motivo da mortificação? Não deve ser outro, senão dispor o nosso coração, matando nele o que há de egoísmo e apego às criaturas para amar o verdadeiro amor. A mortificação vai destruir em você o egoísmo. É o que nós temos visto hoje, né, gente? As famílias destruídas por causa do individualismo, do egoísmo. E a mortificação vai destruir em você exatamente isso, o apego aos bens, o apego às criaturas para amar o verdadeiro amor. A chave para todas essas penitências é sempre o amor, que não pode ser vivido neste mundo sem que crucifiquemos a nossa carne. Por que eu acordo todos os dias, 11h30 da madrugada, para viver esse momento tão lindo na presença do Senhor? Porque eu amo. E você pode dizer o mesmo aí. Por que eu estou acordando todos os dias, às 4h da madrugada? Porque eu amo o Senhor, porque eu amo a minha família. Eu estou fazendo este sacrifício, essa mortificação do meu sono, que seria lícito. Eu dormi mais tempo, eu estou mortificando o meu sono, estou oferecendo sacrifício por amor à minha família, por amor ao Senhor. Ou a alma subjuga o corpo, ou o corpo vai escravizar a alma, diz Santo Afonso Maria de Ligório. Ou a alma subjuga o corpo, ou o corpo vai escravizar a alma. E você pode se perguntar, mas será que nós precisamos sofrer? Você já deve ter ouvido isso, né? Mas Deus não quer que a gente sofra, o homem não precisa sofrer. Na verdade, a pergunta não é essa, não é se o homem precisa sofrer. Não é que o ser humano precise sofrer, é que ele precisa amar. E amar dói. Santa Teresa de Calcutá vai dizer, se não doer, não é amor. Não é que o homem precise sofrer, é que ele precisa amar. Olha para Jesus na cruz. Olha para Jesus na cruz. Aqui você vai ver um homem que amou e amou até o fim, diz a palavra. Ele nos amou e ele nos amou até o fim. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então não é que você precise sofrer, é que você precisa amar. E amar dói. Amar dói. Está aqui o perigo. O perigo de se fugir do sofrimento a todo custo. Por quê? Porque amar dói. Pergunta para uma mãe. Pergunta para uma mãe que todos os dias se sacrifica pelo bem da sua prole. Amar dói. Pergunta para um esposo, para uma esposa que de fato vivem a essência, vivem o seu matrimônio, e eles vão dizer, amar dói. Pergunta para um consagrado que vive a radicalidade do evangelho, a essência da sua vocação e do seu chamado, e ele vai dizer, amar dói. Amar dói. E se não doer, não é amor. É preciso amar até doer, de Santa Teresa de Calcutá. Neste mundo, não é possível que sejamos privados de sofrer simplesmente porque não podemos ser dispensados de amar. Não é que o cristianismo seja masoquista ou cultuador, não. Mas é porque foi esse o meio que Cristo escolheu para amar-nos e é também o meio pelo qual nós devemos amá-lo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015. Abre. Parágrafo 2015. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja. Você precisa ver essa formação junto com a sua família, junto com os seus filhos.
com seu esposo, com a sua esposa. Volte quantas vezes forem necessárias nessa formação. Eu sei que é muito conteúdo, vai anotando, vai examinando. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. O caminho da perfeição passa pela cruz. E o que foi que o Senhor nos chamou? A perfeição. Ele disse: sede perfeitos. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que conduzem a uma vida em paz e na alegria das bem-aventuranças. Compreendido? É preciso deixar muito claro que não é possível construir um novo caminho diferente do que indicou Jesus e daquele que trilhou os santos. E eles não passaram por outra via senão a via da mortificação. Quero dar um exemplo aqui. Como se explica, por exemplo, que uma Santa Catarina de Sena tenha começado tão cedo a flagelar-se, a fazer jejuns rigorosos. Que para defender a sua pureza, São Francisco se tenha revolvido na neve, São Bento se tenha jogado num silvado e São Bernardo tenha mergulhado num tanque gelado. Para quê? Para não cair, para guardar a sua pureza. Os santos se mortificaram. Agora, o que Dom Lourenço está dizendo hoje é que nós já vamos nos encaminhando para o fim. Quando é que a mortificação se torna um perigo? Quando falta a virtude da temperança. Gente, quando falta a virtude da temperança, tudo se torna um perigo. Viver se torna um perigo. A vida é um perigo quando se falta a virtude da temperança. Quantas pessoas aqui não sabiam disso? Quantas pessoas nunca tinham ouvido sequer falar nessa palavra temperança, a virtude da temperança. Agora você está esclarecido sobre esse ponto. Agora você está entendendo que te falta essa virtude da temperança e que é preciso pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor e se esforçar por adquirir esta ordem, este equilíbrio, que vai te ajudar a vencer a ansiedade, que vai te ajudar a vencer tantas desordens, tantos desequilíbrios, inclusive emocional, tantos e tantos, interiores, exteriores. O padre Garrigou Lagrange afirma: é preciso evitar dois extremos perigosos quando o aspecto é mortificar-se. Primeiro, que parece dominar o mundo de hoje. Trata-se do naturalismo prático. Deixa eu explicar para você. Se trata de um cristianismo sem cruz. É o que hoje nós mais vemos ser pregado por aí, ou não é verdade? Um cristianismo light, um cristianismo sem cruz. Não quero nem a cruz, tira essa cruz daqui. Pode até colocar o Cristo glorioso, ressuscitado, mas tira a cruz, tira essa cruz. É o que hoje nós mais vemos. E essa tendência reduz a fé cristã a um bom mocismo, ignorando ou fingindo ignorar as consequências do pecado original sobre o gênero humano, sustentando que não é preciso lutar contra si mesmo. Sustentando que não é preciso também sentar o caminho de crucificação, deixar-se crucificar com Cristo, crucificar as nossas paixões desordenadas. Primeiro erro a ser evitado, esse naturalismo prático. O segundo é o rigorismo jansenista. Santa Teresinha viveu bem, passou bem por isso aqui. Um rigorismo jansenista, explico para você, que apregoa a prática de árduas mortificações sem considerar a razão para isso. Você aprendeu hoje, qual a razão que eu me mortifico? É o amor a Deus. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer na intimidade com Deus, eu quero reparar os meus pecados. Então, se apregou a prática de árduas mortificações sem considerar a razão para isso, como que numa tentativa de alcançar o céu por forças puramente humanas. E com isso, perde-se de vista o espírito da mortificação cristã, que não é soberba, não é orgulho, senão o amor de Deus. Por isso que Dom Lourenço vai dizer então, cuidado. Os nossos desejos devem proceder diretamente pelo caminho da perfeição e que por isso não pode nos atrair com enganos declarados. Satanás chega a transformar-se num anjo de luz e com conselhos como de amigo, com sentenças da Sagrada Escritura e exemplos dos santos, pode te persuadir continuamente a caminhar indiscretamente ao alto cume da perfeição para depois nos fazer cair miseravelmente no maior precipício e na maior ruína. O inimigo muitas vezes se disfarça de anjo de luz e tenta nos convencer de que, ao adotar práticas rigorosas de mortificação, estamos progredindo espiritualmente, quando, na verdade, podemos estar caindo no orgulho espiritual ou em práticas exageradas que levam à ruína espiritual.
Cuidado com a mortificação exagerada. E aqui entra a extrema necessidade de uma boa direção espiritual, de um bom confessor. O inimigo nos anima a castigar asperamente o corpo com disciplinas, abstinências, cilícios e outros rigores semelhantes, para que ou fiquemos orgulhosos, imaginamos que fazemos obras grandes, ou para que adoeçamos e fiquemos incapazes das boas obras. Por isso a importância da moderação e da prudência. Cuidado com a falsa prudência, cuidado também com o excesso de cuidado com a saúde. Veja, isto te digo porque me anima e espero que você não caia no erro de alguns, que atraídos e enganados pelos afagos da própria natureza, são excessivamente prestativos em conservar sua saúde corporal, andando tão pontuais com ela e tão escrupulosos que por qualquer futilidade se afogam com medo e temor de perdê-la. Ou aqueles que, por medo de perder saúde, deixam de lado as práticas de mortificação, usando prudência como desculpa para viver incomodamente. Espera aí. Então, afinal de contas, irmã Maria Raquel, meu querido, a resposta é que é a virtude da temperança. Nem ausência de mortificação, nem o excesso na mortificação, a temperança. É a justa medida. E eu repito, aqui entra a necessidade, de fato, de uma boa direção espiritual. Aquilo também que o Instituto tem feito. O que é que o Instituto faz aqui? Dirige você espiritualmente. Os nossos encontros são verdadeiras direções espirituais para que você possa, guiado pelo Espírito Santo, com a ajuda do seu anjo da guarda, exercitar-se. E claro, faz muito bem. Se você tem um bom confessor, se você tem alguém que ali de maneira individual, olho no olho, você consegue trazer as suas questões e se deixar então guiar. Como então devemos nos modificar? Dom Lorenzo, e aqui nós fechamos, vai dizer: aos que não podem imitar os santos nesta aspereza de vida, não lhe faltam outras ocasiões de o poder fazer segundo seus eficazes desejos, aspirando com orações fervorosas as mais gloriosas coroas que se ganham naquelas nobres batalhas que se empreendem para a glória de Deus. Como? Desprezar o mundo e todas as coisas da terra, abster-se a si mesmo, entregar-se ao silêncio e à solidão, ser manso, humilde e agradável com todos, padecer males e fazer benefício mesmo aos seus contrários e finalmente fugir e guardar-se de qualquer culpa, por mínima e leve que seja. Dom Lorenzo está dizendo: despreze o mundo e todas as coisas da terra. Abstenha-se de si mesmo. Entregue-se ao silêncio e à solidão para estar com Deus. Seja manso, humilde, agradável com todos. Suporte os males. Beneficie a todos, inclusive aqueles que te odeiam. E finalmente, fuja e se guarde de qualquer culpa, por mínima e leve que seja. Exercícios estes que agradam mais à divina majestade que aqueles com que se aflige o corpo, nos quais te aconselho que antes seja moderado e discreto, para os poderes acrescentar em alguma urgente necessidade do que se expor com estes excessos a perigo. Santa Teresinha viveu num tempo em que se falava ainda das grandes mortificações. Ela olhava para si e via uma saúde débil. E ela não se sentia então capaz de fazer essas grandes mortificações, os grandes jejuns, os cilícios. Mas é incrível como ela se torna doutora também na arte de mortificar-se, porque já sei, eu vou mortificar a minha vontade. Eu vou me contrariar o dia inteiro. Eu vou mortificar a minha vontade nas pequenas coisas de cada dia. Por quê? Por amor a Deus. Por amor ao Senhor. Em reparação dos meus muitos e graves pecados, pela salvação das almas. Se eu não me engano, é Santa Teresa, não tenho certeza, mas que vai dizer: um dia sem sacrifício. Na verdade, todos os santos disseram isso, de um modo ou de outro. Um dia sem sacrifício é um dia inútil. Um dia sem oferecer sacrifícios ao meu Senhor, um dia sem sofrer algo por amor a Deus, é um dia jogado fora. É um dia desperdiçado. Foi um dia inútil. Esta é a teologia da cruz. É esse o espírito verdadeiramente cristão. Suplica ao Senhor esta graça. Senhor, dai-me a graça de viver, de adquirir esta virtude da temperança. De me empenhar em adquirir esta virtude da moderação.
para que eu possa então alegrar-me contigo em toda boa obra. Que eu não peque por falta nem por excesso, mas que, guiado por ti, eu possa viver e descobrir essa justa medida, possa relacionar-me de maneira adequada com todos os bens criados, com todas as pessoas que o Senhor coloca em meu caminho. Que eu possa viver a virtude da temperança e assim alegrar-me sempre com meu Senhor. Amém? Gente, quanto conteúdo hoje. Bendito seja Deus por esta formação. Você aprendeu com a palavra de Deus, você aprendeu com o catecismo da igreja, você aprendeu aqui com a vida dos santos. Agora fica a missão. Agora é colocar em prática. Já coloca em prática aí no seu café da manhã. Já coloca em prática aí a virtude da temperança no uso das redes sociais, nas suas conversas. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento.